Olá, boa noite. Sobe para 24 o número de mortes por Covid-19 no Maranhão. O novo decreto do governo do estado regionaliza as medidas de isolamento social, mas já fala da possibilidade de medidas ainda mais rigorosas na região metropolitana. Enquanto isso, a população insiste em sair de casa para ir à praia e se aglomera em feiras e filas no comércio. Veja também, o governo federal quer retirar famílias de suas casas em Alcântara para dar mais espaço ao centro de lançamento. E o significado da Páscoa para as diversas religiões cristãs e a mensagem de fé e esperança em tempos de pandemia. O JM2 começa agora. Olá, o novo decreto do governador Flávio Dino, publicado hoje, mantém a suspensão das atividades consideradas não essenciais em São Luís até o dia 26. E ainda abre a possibilidade de bloqueio total, dependendo da evolução dos casos aqui em São Luís, na capital. O documento também flexibiliza as medidas para algumas regiões do Maranhão. Essa Páscoa nem de longe se parece com as anteriores. O salão desse restaurante em São Luís ainda não pode ser reaberto ao público. O empresário recorreu ao serviço de entrega para não deixar de vender. E como o delivery já não é mais novidade, teve que ir além. Todo dia eu estou criando um prato diferente, fazendo uma promoção, fazendo um vídeo diferente, mostrando a cozinha, mostrando como é o nosso dia a dia. Pelo novo decreto publicado neste sábado pelo governador Flávio Dino, as atividades econômicas devem ser estabelecidas por região, tendo como base os boletins epidemiológicos e o avanço da Covid-19. As regras restritivas devem atender a cada necessidade, mas uma delas continua valendo em todo o território maranhense. Está proibida a aglomeração de pessoas em locais públicos ou privados. Ainda de acordo com o decreto, os 4 municípios da ilha de São Luís permanecem com regime restritivo. Continuam proibidos serviços que não são considerados essenciais. O governo garante que nessas cidades a fiscalização vai ser intensificada e pela primeira vez falou sobre a possibilidade de lockdown, que significa o bloqueio total das atividades. Para os demais municípios, devido à quantidade baixa de casos confirmados de coronavírus, cabe às prefeituras decidir a possibilidade de suspender ou não as atividades econômicas. Nos municípios em que as atividades não forem regulamentadas, ficam valendo as mesmas condições da região metropolitana. O governo dividiu o estado em 32 regiões de planejamento. Isso vai ser estudado semana a semana, à medida que os óbitos, à medida que os casos confirmados forem acontecendo, esses eventos sentinelas é que vão guiando as decisões que a gente vai tomar em relação a essa maior flexibilidade. O decreto define também como devem funcionar os estabelecimentos que tiverem autorização para atuar. Deve ser adotada a escala de revezamento de funcionários, para diminuir o risco de exposição. Deve ser assegurada a distância mínima de 2 metros entre o funcionário e o consumidor e a mesma distância entre um cliente e outro. Todos os funcionários devem utilizar máscaras. Aqueles que pertencem a grupos de risco, como idosos, devem ser dispensados das atividades presenciais. Funcionário com sintomas de gripe ou que tenha tido contato domiciliar com quem teve Covid-19 deve ser afastado por 14 dias, sem qualquer tipo de punição, suspensão de salário ou demissão. E os estabelecimentos devem intensificar as ações de higienização. Em todos os 217 municípios maranhenses, as aulas e as viagens interestaduais ficam suspensas até o dia 26 de abril. Pois é, 17 municípios maranhenses já têm casos do novo coronavírus diagnosticados. A gente vai saber com a Laís Rocha como é que está a evolução do contágio aqui no nosso estado. 15 dias depois da primeira morte, Laís, já são 24 óbitos registrados. Preocupante, não é? Boa noite para você. Muito preocupante, Olavo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Em praticamente 2 semanas é isso. 24 pessoas morreram por coronavírus aqui no Maranhão. Chama a atenção que desse quantitativo, 18 pessoas tinham 60 anos ou mais, portanto, eram idosos. A capital continua sendo o epicentro da doença aqui no estado.
com 333 casos confirmados de coronavírus. Esse é o número do último boletim, do boletim atualizado da Secretaria de Estado da Saúde. Também de ontem para hoje subiu o número de municípios maranhenses com casos confirmados. De ontem eram 16, hoje 17 municípios confirmaram casos. Então o Maranhão tem nesse momento, segundo o boletim atualizado da Secretaria de Estado da Saúde, 398 casos. E olha, a gente está aqui no Espigão e não há praticamente movimentação. Poucas pessoas estão por aqui, está praticamente deserto, mas no comércio o dia foi bem diferente disso. Na Feira da Coab, aglomeração e pouco respeito pelas recomendações das autoridades de saúde para conter a pandemia. No João Paulo, nem todos os feirantes ou compradores tomaram cuidado de manter distância um do outro. As feiras podem funcionar, são essenciais, mas feirantes e consumidores deveriam ter mais cuidado para evitar o contágio pela Covid-19. Ainda no João Paulo, enquanto a prefeitura lavava as paradas de ônibus, outro comércio não essencial insistiu em funcionar. Lojas de móveis com portas entreabertas e nessa, a aglomeração na calçada era para comprar ovos de Páscoa. Eu estou mantendo a minha distância, né? Eu estou com minhas precauções, né? Meu álcool, minha máscara. Eu estou mantendo meu cuidado, né? Mas a consciência vai de cada um, né? Essa outra loja alega que pode funcionar por ter muitos produtos de supermercado à venda. Na véspera do domingo de Páscoa, também deu fila sem distanciamento social. O vigia alegou que a entrada era controlada. Só que essa consumidora disse que lá dentro estava muito cheio de gente e sem o produto que ela veio procurar. Então os ovos acabaram já, tem pouca opção e agora eu tô indo aqui em outra do lado para ver se eu encontro o ovo do meu filho. Aqui na Rua Grande, a véspera da Páscoa foi com a maioria das lojas fechada, mas quem pôde abrir teve clientela e até filas. Mais uma vez, aqui a fila era por produtos de Páscoa. Farmácias, óticas e frigoríficos também tinham respaldo legal para abrir. De olho nesse movimento fraco, o vendedor de sorvete tentou achar freguesia. Fraquíssimo, dona, fraquíssimo. Já não faturei R$12 até agora. Muito fraco, mas eu tenho que vir, porque eu tenho que botar comida em casa, né? E sem bloqueio na Avenida Litorânea, muita gente insistiu em ir à praia. Em toda a extensão da Avenida Litorânea, encontramos pessoas se exercitando. Na pista de corrida, na faixa de areia, a maioria sem proteção alguma. Alguns vendedores ambulantes abriram as barracas. Este explicou que a venda de coco hoje foi uma das piores deste período de pandemia. Principalmente com essa epidemia grande que está arrastando, né? Aí fica ruim para todos nós que estamos tentando vender e tirar o seu pão de cada dia. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, amanhã, no domingo, os acessos à orla serão fechados, já que esse é o dia de maior fluxo aqui pela litorânea. Na praia do Araçagi, cones impediam a passagem de carros para a faixa de areia. Uma viatura da Guarda Municipal ficou de plantão para garantir que ninguém se aglomerasse no local. Barracas fechadas e a chuva que caiu no início da tarde ajudaram a manter as pessoas em casa, mesmo em dias que o lazer nas praias era um dos mais procurados pela população. E a seguir você vai ver o drama das famílias de Alcântara que temem serem retiradas de suas casas pelo governo federal. Já estamos de volta. Em meio à pandemia, o governo federal quer retirar de suas casas famílias de comunidades quilombolas de Alcântara. A resolução autorizando o reassentamento das famílias foi publicado no Diário Oficial da União. O governo quer triplicar a área do centro de lançamento para atender ao acordo feito com os Estados Unidos. A lida na casa de farinha em Oitiúa nunca mais foi a mesma, desde que os moradores ficaram sabendo que outra vez vão ter que abandonar as casas e novamente ceder as terras para o centro de lançamentos de Alcântara. Eu acho que é um exagero muito grande. É uma tentação que eles querem fazer com nós. Isso não tem nem sentido deles fazerem uma coisa dessa com nós. Dá vontade até de chorar. Eu já estou mais para lá do que para cá. É meu filho que já tem uma filhinha ali. E como é que vai viver meus netos, né? Há 37 anos, 312 famílias quilombolas foram obrigadas a sair de casa, deixar tudo para trás, depois que o governo federal requisitou as terras onde moravam na zona rural de Alcântara, no norte do Maranhão. Antigos refúgios de escravos se tornaram área de segurança militar
para a implantação do Programa Espacial Brasileiro. Dona Rosa não se conforma. Sair da onde nós estamos para ir para outro lugar é muito doído, né? A ansiedade aumentou depois que o ministro-chefe do Gabinete Institucional da Presidência da República mandou o Ministério da Defesa providenciar, por meio do Comando da Aeronáutica, a mudança das famílias realocadas até as novas habitações. O Centro de Lançamentos de Alcântara ocupa cerca de 8.000 hectares. O governo federal está requisitando outros 12.000 hectares para atender o acordo de salvaguardas tecnológicas assinado com os Estados Unidos. O tratado permite que a comunidade internacional, sobretudo os americanos, possam lançar satélites nesta área ocupada pelos quilombolas. A maioria dos nativos em Mamuna vive da pesca e o medo é perder o contato com o mar, o que já aconteceu lá atrás com dezenas de outras famílias. Seu Cipriano é pescador, nasceu e criou a família em Mamuna. Aqui tudo tem. Tudo tem. Tem o siri, tem o caranguejo. Aqui você vai depressa, com uma hora de relógio você vai comer para seu filho. O caranguejo. Se não der um peixinho, você mete a mão no caranguejo e lá vem. E para onde? Para onde vão botar nós? Há 2 anos, um emissário da Organização dos Estados Americanos esteve na zona de conflito e denunciou a violação de direitos humanos entre os povos quilombolas. Habrá uma observação de todos os Estados-membros da OEA em relação a esta situação. Uma dívida muito grande que não foi cumprida e essa dívida cada vez mais se aumentando. Agora vem mais novamente esse novo processo que tem afetado aí a parte litoral de Alcântara, que está aí a qualquer momento suposto ou sujeito a ser relocada por esse programa do governo espacial. O antropólogo Alfredo Wagner foi quem fez na década de 80 a perícia antropológica dos quilombos em Alcântara. Ano passado ele foi testemunha do processo numa audiência pública da OEA em Quito, no Equador. A incapacidade do Estado de apresentar uma solução ou de apresentar só medidas inócuas roubou o futuro dessas pessoas. Roubou a capacidade de uma família prever o que vai fazer amanhã, onde é que vai morar, onde é que vai botar seu roçado, onde é que vai pegar sua água, onde é que vai pegar seu peixe, que hoje não pode ir nessa praia, amanhã não pode ir naquela. Então, quer dizer, o que nós estamos diante agora é de um agravamento sem par desse tipo de conflito. O defensor público Yuri Costa também acompanha a disputa pelas terras em Alcântara. Um projeto que se coloca como pioneiro em âmbito nacional, e que tem uma relevância, inclusive, no plano internacional, mas que não conseguiu levar serviços básicos às comunidades que hoje está em torno desse mesmo desenvolvimento. O governo do Maranhão reagiu contra a remoção das famílias quilombolas. Mais grave ainda é que essa decisão é tomada sem a conclusão do grupo de trabalho que estuda exatamente o desenvolvimento do Centro Espacial de Alcântara. E eu diria ainda que tem um outro elemento. O governo federal não apresenta nenhum estudo que aponte a possibilidade de convivência da base com a população local sem necessidade de violência institucional. O centro de Alcântara fez pelo menos 1.000 lançamentos de foguetes, mas não foi capaz de cumprir a principal missão do Programa Espacial Brasileiro: pôr em órbita um satélite nacional a bordo de um foguete brasileiro. Foram 3 tentativas frustradas. Numa delas, em 21 de agosto de 2003, o VLS explodiu ainda na plataforma. 21 técnicos morreram carbonizados. Dona Maria viveu estes anos todos a poucos metros do CLA. Ela exibe documentos que provariam que a plataforma e o centro de operações da base ficam nas terras dela e até hoje espera por uma indenização. É onde tem lançamento de foguete, é onde tem as casas-mata, é onde tem aquelas estradas, é onde tem as cozinhas deles, é tudo que tem lá naquela área é minha terra. É a minha terra, eu tenho saudade de lá demais. Quando eu passo ali, que eu vou lá, meu coração chora. E em instantes você vai ver fé e esperança, o que a Páscoa tem para nos ensinar nesses tempos difíceis.
A pandemia provocada pelo coronavírus tem feito a gente se reinventar todos os dias. E nesta Páscoa, a tecnologia tem sido uma grande aliada para celebrações familiares, além de ajudar a diminuir a saudade. A pandemia do novo coronavírus mexeu com a rotina e as tradições no mundo inteiro. Este ano, a Semana Santa está diferente. As viagens para visitar parentes e amigos foram suspensas. As tradicionais reuniões da família Mendonça neste período também vão precisar esperar, mesmo com a casa da Fernanda toda decorada como os filhos e netos gostavam. Com certeza virão outras Páscoas e com muita alegria estaremos todos reunidos com suas famílias e em paz. O espetáculo da Paixão de Cristo, que todos os anos arrasta milhares de pessoas para as ruas do Anjo da Guarda, foi adiado para setembro. Naturalmente que o estado de tensão promovido pelo Covid-19 no mundo inteiro refletiria negativamente também na realização do espetáculo Via Sacra. Nós adiamos para setembro, mas a gente espera que nessa ocasião a gente possa estar igualmente celebrando a vida e a arte, como em todas as outras edições. O tradicional almoço de Páscoa do domingo não terá os abraços tão acolhedores dos nossos familiares. A gente vai fazer cada um na sua casa, a gente vai usar a tecnologia ao nosso favor, iremos postar no grupo da família as fotos do nosso dia de Páscoa e cada pai e mãe vai comprar ovo de Páscoa do seu filho. Mas vamos olhar o lado bom de tudo isso. No isolamento social, muitas famílias que antes mal tinham tempo de ficar em casa ganharam a chance de ter um convívio maior com os seus. Em casa vamos fazer a tradicional troca de ovos, vamos almoçar juntos e também vamos aproveitar para refletir um pouco mais sobre o significado da Páscoa e sobre tudo isso que estamos vivendo. Nossas viagens, nossos planos foram adiados, mas não cancelados. Vamos continuar com a nossa vida. Os planos para o futuro continuam. Planos de quem sabe que ficar em casa pode ser um momento de rever prioridades, descobrir o que realmente importa. E isso pode fazer toda a diferença na vida da gente e na dos outros. Porque após essa pandemia passar, vamos aproveitar ao máximo a aproximação, a reunião, fazer várias confraternizações. Então vamos aproveitar esse final de Semana Santa e refletir bastante. Pois é tempo de refletir e a pandemia nos faz pensar no significado da Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah e significa passagem. Inicialmente marcava o fim do inverno e a chegada da primavera. Mas com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, a palavra Páscoa ganhou um significado muito mais amplo e profundo para os cristãos. Mas que significado é esse? Como cada religião e crença vivencia essa Páscoa? Para falar sobre o assunto, ouvimos representantes de algumas religiões. É a maior e mais importante festa dentro do calendário litúrgico cristão, né? Representa a vitória de Jesus sobre a morte e a sua passagem transformadora nesse mundo. É necessário lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, a qual, por amor sacrificial, gerou então essa liberdade do homem escravo do pecado para uma vida livre em Cristo Jesus. E como as religiões vivenciam essa Páscoa? Jesus, que morreu e ressuscitou, ele também nos convida para que nós possamos morrer ao pecado, à injustiça, à indiferença, à falta de solidariedade, ao egoísmo. Possamos morrer a tudo isso para que a sua força nos ajude a ressuscitar para uma vida de solidariedade. Encaramos como uma oportunidade muito especial de demonstrarmos nossa gratidão pelo amor que Jeová Deus e Jesus Cristo mostraram por nós. A pandemia do novo coronavírus levou a maior parte das pessoas no mundo ao isolamento social. Diante de tudo isso, hoje, a Páscoa nos convida a que reflexões? Se torna uma ocasião para a gente refletir realmente aquilo que é essencial na vida. Por isso, a Páscoa se torna um momento privilegiado. As pessoas este ano não puderam estar na igreja. Isso faz pensar o que a gente faz, qual o rumo que a gente dá para a própria vida. Certamente, esse distanciamento vai levar as pessoas a terem mais saudade de Deus, saudade da igreja, e faz realmente refletir em família sobre aquilo que é essencial. E em tempos de Covid-19, nós podemos dizer que tudo vai passar. Precisamos lembrar
de que a ressurreição de Cristo na cruz nos dá então essa liberdade, essa salvação eterna para aqueles que creem. Para nós espíritas, significa um momento de libertação interior das mazelas que nós fomos criando ao longo do tempo, daquilo que atrapalha o nosso processo evolutivo. Aí temos que nos libertar deste processo. Isso através de uma reforma interior, mudando o nosso comportamento cada vez para melhor. Desejamos que, seguindo o exemplo do Filho de Deus, possamos renascer todos os dias nas nossas vivências cristãs. Feliz Páscoa para todos. É isso aí. A gente fica por aqui, reveja as reportagens de hoje no Globoplay. Um ótimo domingo de Páscoa para você e sua família. A gente se encontra numa próxima. Boa noite. A gente encerra com essa imagem ao vivo lá do Espigão, Ilha do Amor. Amor é o que a gente deseja para todo mundo, não só agora, mas sempre. Tchau, tchau. JMTV segunda edição. Oferecimento: Dimensão Engenharia, 3D Towers. Últimas unidades. Obras avançadas e descontos especiais.